Boa tarde, pessoal. Nossa, que imagem horrível é essa? Peraí, gente. Boa tarde, tudo bem? Por que aqui? Nossa, não tá legal isso aqui hoje não, hein? Boa tarde, gente. Vou convidar a Dani para entrar aqui. Guardando a Dani chegar. Ei, Soy Dani. yo, soy yo. Chegou chegando? Cheguei chegando. Vou arrumar um filtrinho bacana aqui. Ó, Cara, eu não tô conseguindo pôr filtro hoje. não, filho, sem chance. Eu tô com um mega pão de queijo aqui, ó. Que tinha melhor, que tinha, não é o primeiro mesmo. Que tinha dado uma aliviada, mas hoje ele tá aí. Chegou E chegando. aí, meu Não bem, tá tudo sempre bem? assim. Eu tô ótimo, e você? Também. E aí, pessoal? Ei, Carol? Ei, Carol. E aí, gente, todo mundo tá inscrito na semana? Tá todo mundo acompanhando as aulas? Como é que tá aí? Coraçõezinhos? Dani? Tô tentando. Achei. É esse que eu prefiro. Pronto. Ah, eu não Tá consegui, todo gente. Hoje vai mundo, ter... gente, já? Todo mundo que tá aqui tá inscrito já, com certeza. Gente, vocês estão sabendo? Tem médico usando. Tem médico usando o nosso mapa. Tirando a Sem nos, fonte. sem nos dar o crédito. Que absurdo. Você vê o tanto que o conteúdo é sensacional. Então, quem O não se pessoal tá inscreveu ainda, levando, inscreva-se. o pessoal tá levando pra si de tanto que tá gostando. Não tem problema, gente. É só usar a fonte, né? É isso aí. A vida é É, essa. plágio feio. Que E feio. tá bonito não, hein? O pior é o paciente descobrir de quem que é, né? E vi contar pra gente. E contar pra gente. Mas tá bom, É. faz parte do processo. E aí, Não deveria, pessoal, façam aí, ó. Amanhã é a última aula. O Magno vai fechar com chave de ouro. Estou sabendo que tem surpresinhas. Tá sabendo, Raquel? tem surpresa? Não me falaram qual que é a surpresa, não? Tem surpresinha amanhã. Olha, que eu vou assistir também, Então, claro. quem ainda não tá inscrita, vai lá e mete bronca. O que será? Tá O muito que que será? sensacional, gente. O programa é muito bem feito. É muito. Como eu queria ter tido Aí isso na minha época, meu Deus. Tem tanta coisa que eu queria ter tido na minha época e não tirou as consigo. palavras da minha boca, que eu olho e eu falo assim, por que, gente? Por que não tinha isso quando o João Ricardo nasceu? E a gente passou tanto aperto à toa, né? Tanto aperto que a gente não precisava ter passado. Sou tanto sofrimento que podia ter tanto sofrimento, tanta comida ruim. Tanta comida ruim, isso é pior. Isso é o pior. Tem tanta receita. Gente, vocês não estão entendendo a raiva que eu passo. É assim, a gente tem um grupo, né, do mundo da PLG que a gente fica trocando informações, as coisas. Não é isso? Não é maravilhoso, Geis? O mapa é maravilhoso. Então a gente sempre. E a Raquel, quando ela vai testando uma receita nova, ela sempre manda lá fotinho da comida. Comida com cara de Tem comida muita de coisa legal. verdade! Gente, comida com cara Não, de verdade. Você vê uma empada, você fala, e assim, o pior de tudo, eu peço e ela faz. Sim, uma coisa que eu queria muito naquela época, eu falo, nossa, Raquel, será que você podia conseguir tentar tal coisa? Aí ela manda a foto, velho. Uns bolos. não, e o pior é que tem cara de comida de verdade e tem gosto de comida de verdade. Agora, ela nunca vai me convencer que brigadeiro. Gente, Ah, não. brigadeiro. Aqui, pode ser gostoso, não precisa ser ruim. Mas não adianta, ó, é isso que eu ia falar, tá, gente? Eu sou muito sincera, ó. Tem coisas na vida, a pessoa tá comendo um brigadeiro, não acredito.
Brigadeiro é brigadeiro. Gente, eu nunca mais fiquei sem brigadeiro depois que acabou minha dieta, depois da cura da Bia. Nunca mais fiquei sem brigadeiro. Porque eu passei tanta Não vontade de comer leite fique. condensado. Por quê? Não Eu fiquei com fique, não tanta se vontade de comer prive. leite condensado, tanta, que nada substituía, que eu falei, o dia que eu puder comer leite condensado de novo. Eu vou comer até A não gente dá poder muito mais. valor para as coisas depois quando a gente perde. É impressionante como a gente dá. É impressionante como a gente percebe, eu falo muito isso, quando a gente entra numa dieta de exclusão, que você passa a perceber o quanto os alimentos têm um valor muito maior do que o valor nutricional Emocional, na né, sua Raquel? vida, emocional. E eu falo que é coisas que você fala assim, gente, eu queria tanto um brigadeiro, uma coisa simples, né? Simples para quem não está em dieta de exclusão. É. Mas quem entrar no programa vai ter uma receita de brigadeiro que é gostoso. Não é igual, gente. Óbvio que não é igual. E é Mas é muito importante gostoso. alinhar essas expectativas, né, Raquel? É muito importante a gente alinhar. Como o sono, gente. A gente não pode ter expectativas com algumas questões relacionadas à dieta, mas não precisa viver na clausura que eu vivia. Eu não saía de casa. Então, além de não sair, porque não poder sair da rotina do sono, eu também não saía, porque não vou poder comer nada mesmo. Então, Então o que que eu vou fazer e lá? aí foi um ano de vida social assim anulada. Minha pandemia já começou lá, né? E foi um ano de assim, A foi minha assim, tá. né? E assim, não é pra ser assim, sabe, gente? Dá pra gente trazer a coisa mais leve. Dá pra gente Dá para tentar ser levar. mais suave. Porque, vamos ser bem honestos, tem tanta doença pior nesse mundo, sabe? A gente tem que agradecer. A gente tem um transtorno, a gente tem uma dificuldade, mas dá pra gente aprender a lidar com ele de forma mais leve. Um dos grandes problemas que eu vejo na minha relação com a PLV da Bia, e eu vejo isso muito claramente, era a minha expectativa em relação à maternidade e à realidade. Então, o que que eu Sim. esperava que ia acontecer quando a minha filha nasceu? E aí eu peguei um bebê que só chorava. Então, eu esperava que dormisse, que eu ia ler livros deitada numa espreguiçadeira durante as sonecas, que eu ia organizar gavetas em outras sonecas. Não funciona assim. Quer? Não Não mesmo. funciona assim. Então, é a mesma coisa isso em relação à dieta. Eu não vou pra lá esperando um brigadeiro, eu vou pra lá esperando um docinho super gostoso que parece um brigadeiro, sabe? Bom. Agora tem coisa E que que fica vai igual. matar a Tem vontade. coisa que fica igual, Raquel. Empada, Fé. velho. Empada, bolo, quase todos ficam iguais. O chocolate pra quem, porque eu não sou chocolate, né? Então, mas chocolate. E quando você começa a descobrir algumas coisinhas pelos rótulos que você pode consumir, é muito bacana, é muito bacana. A gente tem que ter essa rede de Não, apoio. A tem que PLV ter, sem porque rede de faz toda a apoio, diferença, gente. a Não PLV precisa, sem você não rede de precisa morrer apoio, de fome, não. nem de sono. Nem de sono. Porque muitas É, vezes, gente, a gente não vai resolver o sono de uma criança ali de pronto no programa, mas a gente vai te dar estratégias para descansar enquanto seu filho não melhora e não estabiliza, porque ele não vai dormir mesmo, ele tá com dor, né, Raquel? ele tem um refluxo, ele não tá legal. Mas a gente vai Pra arrumar mim, estratégias. O que que você pode fazer? Você pode dormir mais cedo, seu marido pode dividir com você, você vai chamar uma pessoa para te ajudar, você vai dormir de dia e por aí vai, né? você vai seguir uma dieta certinha, bem orientada, então vai ser mais rápido dessa criança estabilizar. Você vai ter um amparo emocional, porque você sabe que você tem uma equipe que está aqui por trás para te ajudar, para te Sim. orientar. Você vai mandar uma dúvida, o doutor Mago vai te responder, a doutora Dani vai te responder, eu vou te responder. E a coisa vai fluir. Porque o meu pai, na verdade, fala um negócio muito, muito claro assim, ele fala, o bloco do eu sozinho não anda tão bem. É. Então, se você está numa rede, aí você vai formar um grupo de apoio. E é de apoio, tá, gente? Não é de crítica, não é de briga, não é de. Ah, Não. não. Nada disso. É um Julgamento. grupo. Ah, mas você já vai desmamar? Nada. Não. Por Nossa, quê? mas amamentação é tão Não importante até os acredito. 2 anos. Você está cansada? Não faça isso. Não, gente, isso não existe. Cada Você um tem já seu segue a momento. fulaninha? A fulaninha diz que mãe é isso mesmo, a gente dorme nada à noite, é normal. Passa a Você não seguir ela queria que você ser vai ver que é mãe? normal. É tipo isso. É tipo Agora isso. aguenta. A vida é assim. Não é? É assim, ué. Você quis tanto um filho e agora você está reclamando. Você não tem o direito de reclamar. Ué, capaz? É só a Não, PLV. gente. Isso não Isso vai existe. passar. Isso não existe. Isso é Isso não. frescura da sua cabeça.
Não pode comer na casa tomar água na casa dos outros? Tá doido? Que é isso? Só um pouquinho não faz mal, gente. Ai, Quem ai. mãe de APLB nunca escutou isso? 10 minutos. Vamos, Kel. Acho que deu agora. Bora. Vamos começar. A gente Deu. vai falar, gente, de introdução alimentar respeitosa. Então, a gente vai falar. Vai juntar a parte comportamental, que eu domino, com a parte da introdução alimentar para criança alérgica, que a Raquel domina, e a gente vai. Quem é mãe, não é mãe de alérgico que está aqui, a parte comportamental vai se aplicar muito para todo mundo, mas a gente vai trabalhar aqui as questões das crianças APLV, porque é o objetivo da live, tá bom? Bora lá. É muita coisa, gente. Da introdução alimentar do bebê APLV vai ser igual da criança que não tem nada. Então, a mãe que estiver aí vai pegar alguma coisa também e vai levar para si e vai aproveitar, porque o respeito é igual. São pequenos seres humanos que estão ali e merecem respeito, né? Sim. E essa a Dani vai falar aí brilhantemente, porque é lindo de ouvir você falar, Dani. Mas vamos lá. Dúvida que eu acho que toda mãe tem. Como que eu vou começar a introdução alimentar do meu filho a PLV? Vamos começar pelo começo. Pelo começo. Então, isso é uma coisa assim, ó. Quem está assistindo as aulas, quem está com a gente aqui no canal, sabe que a gente bate muito nessa tecla e não tem outro jeito de ser, a não ser começar pouco. Mãe, conheça o seu filho. Conheça o seu bebê. Quais são os sinais que esse bebê te traz? É um bebê muito sensível? É um bebê que demorou muito a estabilizar? É um bebê que reagiu a mais de um alimento? Qual a história desse bebê? Isso vai fazer total diferença no momento da gente pensar na introdução alimentar dessa criança. Né? Se eu estou pensando em introdução alimentar, eu estou pensando que tem sinais de prontidão, eu estou pensando que esse bebê tem 6 meses, tá, gente? Nada disso de pensar, ele está tomando, por um acaso alguma mãe não estiver amamentando, toma fórmula, então eu vou entrar com fruta aos 4 meses. Não façam isso. Nós estamos pensando numa fisiologia adequada de um bebê que tem sinais de prontidão e está com 6 meses. E aí, se é um bebê muito sensível, gente... Deixa eu te interromper um segundo. Aqui, eu já ouvi uma mãe me perguntando se podia reclinar um pouquinho o cadeirão para facilitar a deglutição, porque a criança não estava... Olha aí. O que é sinal de prontidão? Por que a gente espera sinal de prontidão? Porque são sinais da fisiologia do bebê. Vamos pensar, igual a Dani falou isso. Eu posso recostar a cadeirinha porque o bebê não está ficando sentado. Se ele não está ficando sentado de forma adequada, como que ele vai conseguir organizar a fisiologia dele para que ele consiga mastigar? Gente, bebê sem dentes mastigam, tá? A gente fala, entender aquele alimento, lateralizar com a língua. Olha quanta coisa essa criança tem que fazer. Perceber o sensorial, exato. Perceber toda aquela... Primeiro, chega um alimento na boca dele que não é o seio e não é a mamadeira. Ele nem sabe o que faz com aquilo, né? O que é isso? De onde que isso está vindo? Tem cor, tem cheiro? O que é para fazer com isso? Porque esse mordedor aqui era só para lamber. Esse bico é para chupar. E esse eu vou fazer o quê? E esse aqui? O que é isso? Então ela tem que entender o alimento. Ela tem que conseguir lateralizar, resolver o alimento dentro da boquinha, deglutir. Isso enquanto se equilibra sentado. Enquanto se equilibra sentado. Com a cabecinha, o corpinho. E a mãe tá ali, ou quem vai dar a comida tá ali, assim, ó, em cima desse bebê. Deixa eu ver. Isso quando não é. Igual, pra mim sempre foi, lá em casa era assim, eu, meu pai, minha mãe e a madrinha. Então, olha quanta coisa essa criança tem que se organizar. Tem mais 2 pontos que eu quero colocar. A mãe de alérgico ainda tá. Vai reagir, vai reagir, vai reagir. Vai reagir? Além de todas as preocupações que as mães normais têm, a gente ainda tá. Será que é alérgico à banana também? Será que é alérgico à maçã também? Apareceu um vermelhinho. Vai vomitar? Não, gente, isso aí, ó, Dani. João Ricardo foi alérgico, gente, a 12 alimentos. Não é o que a gente espera de um bebê APLV, tá? Não é o que a gente espera. Mas o meu filho foi assim. Então, os primeiros alimentos que eu dei pra ele reagiu. Imagina a minha pressão em cima dele. A Bia também reagiu. Sem perceber. Os primeiros, maçã e banana.
Aí ela comeu 40 Sem dias mamão. que a gente fica com medo, né? Tá vendo porque é Então, importante o primeiro, suporte, gente? Alguém vira e falar assim, não, tudo bem, já deu certo o mamão? Vamos pra qual agora? já tá tudo bem, viu? Não é porque foi maçã e Ó, banana que vai ser outro, que goiaba. vai ser a vida, não. Não é isso. Mas a gente Então, acha é que vai, né? importante. Mas você tá, ó, eu falo que puerpério é super difícil, ser mãe é super difícil. E aí, quando alguma coisa sai além do que a gente espera, o negócio fica um pouquinho mais complicado. É. E a gente, principalmente quando, eu acho, a Dani vai poder falar isso aí melhor do que eu, mas principalmente quando é primeiro filho, aí o Nossa. trem parece que toma uma proporção assim, É porque o estratosférica. segundo, depois que fez um ano, você olha pra trás, quando nasce o outro, não, não, aqui, ó, até aqui eu sei, tipo, seu segundo tá com 3, fala, não, até aqui eu sei que não morre, então dá pra ir fazendo os negócios. Dá para ir levando, né? Eu não tô tão Primeiro é errada difícil. assim. Primeiro é Então, difícil. e quando vem umas dificuldades assim, a gente tem mais. Então, você precisa de uma rede de apoio. Sim. E aí é o seguinte: você teve um bebê que veio com sinais de ser um bebê muito sensível. O que eu acho que a gente pode fazer? Às vezes, nesses bebês que são muito sensíveis, você pode começar a introdução alimentar por alimentos potencialmente menos alergênicos. Foi o meu caso. E por que é legal fazer isso? Porque se eu dou 2, 3 alimentos para aquela criança e ela não reage, gente, a culpa da mãe, o medo, o anseio, a insegurança Já passa, não diminui muito. 100%, mas diminui 80%, porque você deu 3 alimentos e deu tudo certo, você vai para o quarto com uma coragem maravilhosa. É. Mas se você deu 3 e os 3 deram errado, você vai para o quarto, se você está sozinha, você vai para o quarto com o coração na mão. É. E eu falo por mim, sou nutricionista, a teoria eu entendo maravilhosamente bem, eu sabia tudo que podia acontecer e o que não podia acontecer, mas Você é era meu mãe ali, filho. né? Ali você é Ali mãe. eu era mãe. Ali eu era mãe. Então ali eu tive que ter uma ajuda, porque o negócio começou a ficar complicado. E tem mais uma coisa, Raquel, que eu acho que vale a pena falar aí. A introdução alimentar, gente, é muito difícil para um bebê de uma mãe que está num processo de desconexão. Então, vamos pensar ali. É uma mãe que teve um bebê que chorou desde a maternidade, que vem num processo difícil com sono. Tô falando de mim, tá? Vem num processo difícil com sono, que é uma mãe controladora, que tá tentando olhar tudo, preocupada ali o tempo todo, não consegue olhar pro filho, que é óbvio que se a gente tá tentando controlar todas as variáveis, a última coisa que a gente olha é pro filho. E É, aí você faz o quê? Você pega essa criança que tá ali ávida por contato e por conexão, porque ela não tem, pega, ela põe na sua frente, quer dizer, de frente para você e e depois tenta fica pertinho, alimentá-la. né? E tenta alimentá-la. E aí, o que que ela começa a pensar? Peraí, se eu. E não aconteceu isso aqui em casa. A Bia foi maravilhosa no primeiro dia. Graças a Deus, esse problema eu não tive. Primeiro dia foi mamão e foi um mamão papai inteiro. Foi maravilhoso. Mas não é a realidade Que da não é sempre maioria. assim, viu, Não é gente? a A maioria maioria. vai capengar. Só que tem os que vão capengar, porque é tá normal, né? Do fisiológico dele, eles vão mais devagarzinho mesmo, tá tudo bem. Mas tem aquela criança que tá com a integridade tão ferida no eu preciso da minha mãe não tá comigo, que ela tá percebendo que se ela comer, ela vai estar abrindo mão do ser, e o ser é a mãe. Então, muitas vezes, e essa mãe de APLV muitas vezes vai estar nesse grau grande de desconexão, gente, pelo controle, pelo medo, pela culpa e por todos esses sentimentos que a gente sabe que a gente tem. Muitas vezes está muito difícil, e não é o alérgico, porque eu vou sempre fazer o contraponto do emocional aqui com a Raquel, tá, Raquel? Então, Tá. não reagiu, não é a alergia, não é o problema ali, é o meu medo, que também, da mesma forma que não deixa dormir, não deixa comer, provavelmente, né, Raquel? Sim, E aí eu tô com com esse certeza. menino que não quer abrir mão de mim. Então ele não quer comer para não me perder, porque ele vai perder. Quanto mais independente eu fico, menos eu tenho minha mãe. Então eu entro num estado de apego inseguro e grudo. Se eu tento dar esse alimento com esse bebê no colo, em vez de pôr ele no cadeirão, e aí, gente, tá vendo como que não importa se é BLW, se é na colher, que é. Não, Aquele bebê tá agora querendo experimentar, testar, pegar com a mão,
passar na boca, esfregar na cara, o que ele quer fazer ali. Agora, a gente já tem uma dificuldade danada de deixar ele fazer isso. Lá com você aqui distante, imagina em cima de você, né? É. Gente, quando um bebê está descobrindo os brinquedos, ele não pega. Ele pega, ele olha, ele lambe, ele joga. É isso que ele vai fazer com a comida. Ele não sabe o que que é. Ele não sabe o que que é. E é muito importante para as conexões neuronais desse bebê, para a relação que ele vai ter com a comida, que ele faça isso. Sim. E aí vem da gente perder o controle, né, Dan? Ah, sim, sim. Não perder o controle, mas deixar. E Deixa o menino, deixa ele permitir. pegar, E permitir. mais, eu estudei tudo lá no meu gestação. Meu filho vai fazer BLW. Eu li tudo, eu comprei uma apostila, eu comprei um curso dessa grossura de BLW. Aí o menino não quer pegar nada com a mão. Ou o contrário. Esse negócio de Ao BLW é contrário. coisa de bicho grilo. Não tem isso não. Meu filho vai comer na colher. Aí o menino só come com a mão. Com a mão. Então, gente, Aí quem ainda decide tem alguém que comer vira. é ele. Ainda tem alguém de fora que entra e fala assim: você vai deixar esse menino comer com a mão? Que é isso? Na minha época não tinha isso não. Ou, na minha época, não, tá errado. Ou, você não deixa ele pegar. Gente, opiniões vocês vão ter milhões. É importante prestar atenção no que a criança está te mostrando, no que o bebê está te mostrando. É. Eu pensava, vou fazer VLW, claro. Eu também. Não pensava no ser. Eu tenho eu penso que o BLW funciona melhor um pouquinho mais velho, sabe? Eu também. Mas Também. pensava, falava, não, vai começar a comer com Nunca a gostou. colherinha e aí eu vou dar os pedaços e tal. Gente, põe na mão do João Ricardo e fazer assim, ó. Sabia também? Tipo, tira isso daqui. A Bia também. Gastura, gente. Normal. Gastura. Sensorial da criança não é bacana com aquilo. A Bia nunca gostou Não de é. gastura, odiou pisar em grama, odiou pisar em areia. Odiou Daí, tudo massinha. bem? Ela fazia uma cara de nojo com massinha. E aí, gente, aí eu troco o menino, porque eu queria um menino que pegasse, não pega. E aí, assim, você deixa mais livre. E aí, eu vou dar uma dica aqui que me deram na época, eu nunca fiz, mas é uma dica maravilhosa. Compra aqueles plásticos transparentes, tipo em mesa. Não sei se já te deram essa dica, Raquel. Isso, Põe um já. quadradão debaixo do cadeirão, quando a criança já estiver comendo no cadeirão, porque eu realmente aconselho a iniciar o processo de introdução alimentar no colo, principalmente nesse comecinho que tá descobrindo, como se fosse uma Principalmente, brincadeira, acho que é a primeira semana no mínimo. né? A Eu falo criança assim, não... gente, pelo menos 7 refeições. Porque não é verdade, para e pensa, a mãe tá... O menino sai daqui pra cá, ó. Ele sai daqui pra cá. Olha a distância. Sabe? Não, mãe, volta, eu quero. E às vezes ele tá chorando, não é porque ele não quer comer, ele quer você. Porque vem todas aquelas interpretações que a gente faz, né? Ah, não, é sono. Tem certeza que é sono. Não, filho. Não, agora, não gosta do cadeirão. A gente não gosta. Vamos fazer um parênteses aqui do não gosta. É muito comum a gente oferecer um alimento para a criança a primeira vez, a segunda, a terceira, e ela fazer careta, cuspir, pôr para fora. Não é porque ela não gostou, não, tá? É porque ela não conhece. Às vezes é a textura. Às vezes é a cor, às vezes é o sabor, se é alguma coisa mais. Crianças, algumas gostam de coisas ácidas, outras gostam de paladar mais adocicado. Cada um tem um. E quando você vai para um lado. E quando você pensa no sensorial, as crianças têm copos de tamanhos diferentes para cada sensorial. E só no sensorial oral você vai ter tátil, você vai ter paladar, você vai ter propriocepção. Então tem criança que não suporta nada duro. Tem criança que gosta de crocante. Então, só tem criança que se você der um crocante chora. E aí a gente tá falando já de criança maior, mas o oral tem né, são 7 sistemas sensoriais. E existe um tamanhozinho de copo para cada um deles, para cada pessoa. Copos muito pequenos se enchem muito rápido e a criança não quer. É criança que não gosta de melancia porque é areenta, por exemplo. Ama o sabor, ama o suco, mas odeia A melancia. a areia. E vai passar. Ela tem que ser exposta àquilo de vez em quando. Dá de novo. Um pouquinho. Muda a apresentação. E uma hora isso vai. Às vezes ela já comeu areentos de manhã e já tá enchendo esse copinho. E aí ela não quer areento de novo. Né? Então vamos. A gente entra numa outra coisa aí, Dani, que eu gosto muito de falar que
A criança, a introdução alimentar, a gente pensa de 6 meses a 1 ano. Ah, fez 1 ano, tá tudo resolvido. Não, gente. É até 2 anos. Pelo menos, que você vai estar ali fazendo e constituindo com aquela criança uma biblioteca de sabores. Até então, você E tinha leite começaram no útero, materno, né, Raquel? que começaram no útero. O que eu falo que a mulher, quando ela começa a desenvolver paladares do bebê no útero, o povo fala assim, quê? Como? E já tem Como comprovações que é? você tem sabores no Já núcleo tem amniótico. comprovações científicas disso. A partir de 20 semanas. Aí a gente tá lá comendo chips, batata frita e a gestação E, inteira. e criando um ambiente super inflamatório ali para aquela criança, um microbioma, que é outra coisa que a gente já sabe que vem dentro desde o útero. E tá tudo bem? Não, não tá. Então, às vezes, a gente fala, eu tenho uma experiência assim, eu comi muita abóbora moranga durante a minha gestação. Muita, muita. Foi o Na primeiro alimento que gestação. o João Ricardo reagiu na gestação. Chocada. Não, na gestação eu só comia açúcar. Tipo, Foi, só foi o carboidrato. primeiro alimento. Nenhuma proteína, nenhuma. E olha que loucura, olha a minha história. Eu não comia proteína. E a primeira seletividade grande que a Bia teve foi só comer carne. Só comia proteína, carne e queijo, quando podia queijo, né? Mas no início era só carne. Carne, carne, carne. Não aceitava nenhum carboidrato. E eu, na gestação, só comia carboidrato. Seja açúcar Olha ou só para seja você ver. carboidratos complexos. É louco, né? Mas tá tudo ali, Não, gente. Tudo tá começa. tudo Gente, ali. gente, as nossas experiências emocionais começam no útero. Os primeiros registros emocionais que a gente tem são no útero. Tem experiências que mostram que os fetos taquicardizando quando as mães apresentam medo. Olha que loucura. Medo. A primeira emoção que a gente sente é lá dentro do útero e é o medo. O medo que a mãe tem de pôr um filho no mundo que não vai dar conta dele, o medo de não ser boa mãe, o medo de ser rejeitada depois pelo marido. Medos. A primeira Medo do emoção que a gente tem. parto. Medo do parto, medo do puerpério, Medo, medo medo, da medo, criança ter alguma doença, medo. né? A gente vive. Mas é preciso trabalhar isso, né, Dani? Preciso que a gente tenha essa. Eu Agora a falo gente isso aí por nasceu, mim. cresceu, agora vamos resolver. Agora Né? tá na Então, hora da vamos. gente resolver. E aí, gente, e é o medo que a gente não deve. Eu brinco, menino, eu não sei se a Dani, eu nem sei se a Dani concorda com o que eu vou falar aqui, mas esse menino é a alma da gente, né, Dani? Ah, sim, Porque eles não são adianta totalmente conectados com a gente. não adianta você ir dar um alimento para a criança com medo de tremer, de medo Não, medo e bobo. Não querer. precisa estar tremendo, não, Kel. Se a gente chega para uma criança para oferecer um alimento desamparada emocionalmente, então, assim, porque o que acontece, gente? E a Raquel vai concordar comigo, com certeza. Mesmo se você tem rede de apoio, no caso de APLV, principalmente, que é o que a gente viveu na pele, então é nosso lugar de fala é aqui. A nossa rede de apoio é tão, mas tão predadora, porque a maioria não tá apoiando porcaria nenhuma, porque tá assim, tá bom, isso aqui tudo bem. O queijo eu entendo você não dá, mas peraí, isso daqui é abóbora. Que menino não pode comer abóbora, gente? É possível. É natural, é da Nunca vi isso roça. na vida. Nunca teve isso na minha época. Então, assim, como que você vai, sabe? É por isso que amparo profissional é tão importante. Porque como que você vai... não dá, você vai totalmente... E, de novo, não precisa estar tremendo, não. A criança tá em fusão emocional com você, ela tá na mesma banheira. Então você fala assim, filho, tá tudo bem, pode comer. Ai, Senhor. Jesus Ai, amado. meu Deus. Lá vem. Ele tá assim, Olha, tá ficando. mãe, pode entrar, filho, tá quentinha a água. Mãe, eu já tô aqui, tá gelada. Não, tá tudo Tá, ótimo. tá ótimo. Tá não, mãe, tá não. Eu tô junto aqui com você. Então, assim, a criança lê suas expressões faciais, a criança sente sua pulsação, o racional da criança inexiste. É pura emoção. Então ele Por tá lendo, emoção. principalmente as emoções primárias, essas bem primitivas mesmo, a criança tá sentindo tudo junto com você, tudo junto. Então, Isso eu falo que isso vai refletir muito cedo. Muito cedo. Porque toda criança, entre o final do primeiro ano de vida e segundo ano, faz seletividade alimentar. Toda criança. Agora, em qual grau isso vai acontecer? Às vezes você vai olhar para trás e pergunta para a mãe assim, como é que foi a introdução alimentar? Nossa, foi um caos. Foi um terror aqui em casa. Foi zero. E aquela criança está ali comendo 2 alimentos. Possivelmente 2 alimentos que foram ofertados para ela, que ela se sentiu segura para comer. E ela volta para isso. Então, olha que loucura. é muito importante
que a mãe se empodere e tenha consciência disso, e tenha profissionais para acompanhar. E eu falo isso, ó, ferrinho de dentista, eu bato nessa tecla, tá, gente? É rede de apoio e bons profissionais para acompanhar. Para que você tenha segurança de chegar para o seu filho e falar assim, filho, vamos comer? E se a criança também não quiser comer, você não morra por causa disso também, não. É. Porque a grande maioria das crianças não vai fazer igual a filha da Dani, que vai comer um mamão papai. Minha segunda começou com 8 meses a comer mesmo, mais que 2 colheres. Vai comer 1, 2 colherinhas, vai cuspir, vai jogar fora, vai brincar, vai jogar no pé. E tá tudo certo. Até 1 ano de vida, quem nutre a criança é o leite materno, é a forma. É alimentar, como é que chama? Alimentação complementar. Só que a gente entra numa vibe. Eu vou falar por mim, tá, gente? Para quem não me conhece, eu sou ex-obesa, eu sou nutricionista. Meu filho foi um filho que eu esperei uma vida. Imagina com que expectativa que eu fui para a introdução alimentar dessa criança. Não, e a nossa relação com a comida, né, Raquel? Que não a minha já era dançada. A minha também é dançada. Então assim, a maioria de nós não tem uma boa relação com a comida. Quem aqui não come até desabotoar o botão da calça? Quem aqui sabe a hora de parar? Não, ó, não estou satisfeito. Quem aqui? Estou satisfeito, plenamente. Para, eu não. Também não. Eu não levanto a mãozinha. Então, assim, a gente não sabe. E a gente precisa alinhar a expectativa. Precisa. A Estela está aqui falando que ela fez a introdução alimentar no primeiro dia numa tremedeira absurda. É isso, e que precisa de mais amparo emocional. É isso, o suporte emocional é o que a gente precisa. Porque se é difícil para as que não têm risco, ou que não estão pensando nisso, porque às vezes tem, né, gente? Tem riscos. Mas a mãe tá nem lembrando. Eu lembro que eu tive uma amiga que teve filho pouco depois de mim. E ela tem até um Insta muito bacana de comidinhas, bem gourmetzinhas, bem chiquezinhas. E no primeiro filho dela, eu me lembro que ela sempre postava as papinhas dele. Feijoadinha gourmet, bobó de camarão gourmet, baby, gourmet não, feijoadinha baby, bobó de camarão baby. Eu lembro dela colocando várias coisas assim, baby, e eu me frustrava tanto porque a minha filha não podia comer nada daquilo. Mas ao mesmo tempo eu me sentia tão aliviada de não ter que fazer feijoada baby, porque era só feijão, arroz e algum legume e tava bom. Mas olha e é só. o que a criança precisa. Mas olha pra você ver. Sim, sem dúvida. Então, assim, é toda a mãe de Instagram. Eu via, né? As mães de Instagram têm esses perfis de comidinhas e eu sempre queria muito estar ali. Eu ainda tava no checklist da mãe perfeita. Muitas aqui ainda estão, vão sair dessa. Então, eu tava no checklist de alimentação, check. Dei tudo lindo, maravilhoso, em pratinhos arrumados, desenhados, com boquinha e olhinho e tal. Tava nessa vibe. Mas eu trouxe essa para falar isso dessa minha amiga, porque é claro que é frustrante. Você quer que seu filho coma coisas assim. Você criou uma expectativa. Então, ainda mais você vendo outra pessoa fazendo antes de você. Tipo, a Bia já tinha 1 ano, ainda não estava comendo mais alimentos, eram poucos. A restrição, a seletividade começando, porque não tinha muita coisa que tinha perdido a janela ali para apresentar. Sim. E o filho dela comendo camarão. Que eu não cogitava nem chegar perto dela, porque imagina. Então, jamais você ia fazer isso. E aí vai ter toda uma frustração. Então é a gente começar aí. Aí por que eu falei disso? Para dizer que se pra mãe que tem essa preocupação é desse jeito, pra mãe que não tem preocupação nenhuma, já é difícil. Imagina pra gente que além de toda a preparação para a introdução alimentar, ainda estamos pensando. E se reagir? E se reagir? Quantos dias eu vou ficar sem dormir? Quantos dias ele vai ficar com dor? Quantos dias vai ter diarreia? Quantos dias de assadura? Aí você já pensa assim, se reagir, o caos está instalado e eu estou cansada. Então eu não quero. E muitas vezes esse medo nos impede de dar alimentos para a criança que ela deveria ser apresentada. Mas que se alguém fala assim com você, vai lá. Pode ir. Vai dar certo. Eu tô aqui com você, se não der. Vamos lá. Ela precisa. Faz parte da vida. Pronto. Não, de emocionar, Raquel. Aí, de emocionais. De emocionar. Me emocionei. Você já se muniu de uma... Eu também. Você já se muniu de uma capacidade
Eu me de emocionei entregar mesmo. isso pro seu filho. Porque Eu você para também, e tô toda pensa. arrepiada. Eu também tô. Você para e pensa, não é só com a introdução alimentar, gente, é com tudo isso na vida. É, É porque eu me lembrei de, tipo assim, de alguém poder virar pra você e falar assim: você tirou a chupeta, tá muito difícil. Volta. Ah, tá tudo mas certo. volta com a fralda. Não precisa Volta com a ser agora. mamadeira. É, sabe? Pode É parar de alguém amamentar olha. assim. Pode parar. Ele Você não vai, quer? ele não vai ter um problema por isso. Nossa, Não se gente. culpe. Não se culpe. Gente, Ai, são coisas que tá a pesado hoje, não gente. tá, gente? Tá pesado. Eu Tá, o nunca negócio imaginei hoje que a live tá. dessa ia ser assim. É porque a semana tá São, acabando. A semana tá é porque acabando. tem que ser emocionante, né, gente? Não podia juntar nós duas mães de APLV, para falar de introdução alimentar e o negócio ser suave. É. E tá vendo, gente? É isso que a gente não deseja para vocês, que seja pesado como foi pra gente. Não precisa de ser. Porque não foi fácil. Para mim lidar com essas, para que eu conseguisse lidar com essas frustrações da introdução alimentar do João Ricardo, foi muito complicado. Claro, aí outro dia alguém, você ainda acha sempre pessoas legais no caminho, que um dia virou para mim, outro dia uma pessoa me perguntou assim, você não tem vontade que o seu filho coma de tudo? Sério? Ah, tem. Tem. Falei, olha, na medida do possível, com todas as restrições que ele ainda tem, ele come de tudo. Porque eu faço de tudo para que ele tenha o que comer. E ele não precisa comer doce, chocolate, bombom e etc, etc, etc. Todos os dias. Ponto. E é isso que a gente também tem que entender. Eu falo muito assim, gente, brigadeiro, tá? Vou na vibe do brigadeiro. Nossa, tadinho, ele não pode comer brigadeiro. Tadinho porque ele não Ele nem conhece. conhece brigadeiro. E Brigadeiro é ele ruim não pra mãe. comeria, ele Pra não gente a gente comeria gosta. se ele pudesse também, né? Então, voltando lá, as nossas expectativas. Durante a introdução alimentar, a gente precisa ajudar essa criança a ter relações legais com o alimento. E é muito difícil, assim, quando a criança começa a reagir muito, aquilo está doendo nela. Então vamos dar um carinho, amor, colo, atenção. Isso é muito importante para a criança. E quem tiver na rede de apoio, eu vi umas pessoas subindo aqui que eu sei que são vovós de pacientes. Acolha essa mãe também, gente. Ai, gente. Tudo que às Acolha vezes essa a gente queria mãe. era ouvir nossa filha deve estar tão difícil pra você. Vocês conhecer de alergia, Acolhe. não? Não precisa saber de nada, só Não, fala isso. Nossa, minha filha deve estar muito difícil pra você. reage. Se der alguma coisa, gente, na introdução alimentar, porque a maioria das crianças não vai dar, mas algumas vão. Abraça e fala, você tem bons profissionais, a criança está segura, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Sinto muito, filho. Queria que você estivesse Sinto passando por muito. isso. Eu não queria ter passado por isso, a Dani eu tenho certeza que não queria. Mas estava aí. É, ué. Mas apoiar e acolher essa mãe para que ela tenha condições de seguir esse processo. É. Porque eu já vi, Dani, algumas mães delegarem essa função porque não aguentavam. Eu não dou conta mais, Raquel. Eu não dou conta. Fulano, ciclano, beltrano. Eu queria muito dar comida para o meu filho. Não, se você quer, nós vamos fazer junto. Se você quer, nós vamos. Vamos partir do potencial dos alimentos menos alergênicos, gente. E vamos subir nessa escada. Às vezes, se é um bebê muito sensível, você começa mais devagarinho, depois você acelera o processo. Se é um bebê tranquilo, vai embora, mete bronca, vai dando. O que o bebê precisa comer? Comida de verdade. Fruta, verdura, legume, proteína. É isso que é Comida de arroz, verdade, feijão. gente, no sentido estrito da palavra, tá? Não é comida de verdade que algumas modinhas trazem como que é comida. Não, comida de verdade é comida mesmo, que a mãe da gente fazia quando a gente Comida era mesmo. pequeno.
Não Aquilo, é só eu brinco proteína, assim, não. não, eu brinco assim, que é aquilo que a sua avó entendia como comida, Uhum, tá? Aquilo que a é sua isso avó aí. deu para sua mãe comer. Então é um pratinho, é arroz, feijão, verdura, um legume, arroz, feijão, chuchu, abóbora moranga e um franguinho. Delícia. É Ai, isso aí. Raquel, mas só isso. Tem que pôr Não, olhinho na comida? Tem que pôr boquinha? Tem que fazer dentinhos? gente, é comida. Se Tem a que fazer criança risotinho, parte, baby? não, por favor. Gente, é Se a muito criança legal. Se a mãe parte, tem tempo, ah, se tá? você tem Tá tempo tudo e tem saudável, disponibilidade, beleza, pode dar, mas, por favor, mete não sigam esses bronca. perfis para ficar morrendo de vontade de fazer, porque, gente, vamos lá, numa boa, a gente mãe de APLV, com relação à comida, a gente realmente já tem uma restrição. A gente tem que fazer comida para congelar, pra gente, né, Raquel? Eu lembro que eu É, comprei um freezer na época que não cabia no meu congelador. Eu tinha que ter coisas congeladas, eu tinha que ter pão congelado, porque senão não dava tempo de manhã de fazer um pão para eu comer, para eu tomar assim, café, para sair. Eu tinha que ter muita coisa. As carnes eram do açougue específico que era longe, não dava para eu ir buscar. Então eu tinha que ter carne congelada pra caramba, não podia ter. Eu não podia fazer. Eu fazia supermercado em 3 supermercados diferentes para achar tudo da marca que eu precisava tudo achar. da marca que você precisava. Então não vai E, inventar moda, igual eu me frustrava tanto de só eu não, não fazia aqueles pratinhos. Gente, não é só, isso. só você é o que você estava vendo naquele Exato, porque momento, era eu e o né? Instagram. Na época nem era Instagram, mas é você e o Instagram, de Ah, maternidade real. Nenhum precisa. O que importa, de verdade, no fundo do coração, é oferecer comida emocionalmente exatamente. saudável com uma criança emocionalmente saudável na sua frente. Comida saudável com pessoas emocionalmente saudáveis. Só. Né, Pronto. Raquel? Só. É isso, é Só. isso. Só. É Essa isso que criança a não vai ter gente precisa compulsão entender. alimentar, essa criança não vai ter medo de comer, essa criança. Não. Ela não vai fazer uma seletividade extrema, nada. A Não. gente, às Vida, vezes, vida que dificulta segue. demais o processo. Sim, sim, sim. Demais. Eu falo assim, gente, o povo me zoava porque eu sou a rainha da marmita, né? Eu falo, gente, eu não posso ir ali na padaria e comprar um pão X, né, pra ele. Então eu tenho que ter em casa. E daí, se eu sou e daí se você vai ser a rainha da marmita também? Que bom. Eu tava, nesse grupo que a gente conversa muito, que a Dan tava falando, eu tava falando outro dia que a gente precisa entender um pouco também, gente, e trazer um pouco isso aqui que eu vou falar, que é alimentação de qualidade para crianças alérgicas, para mães de crianças alérgicas. Em que sentido? Toda vez que a gente descobre que tem uma mãe, descobre, gente, isso não é uma crítica, tá? Eu fui assim também. Tô no mesmo bar. Você descobre que tem uma alergia alimentar, a primeira coisa que você pensa, Dani, me dá uma lista de coisas que eu possa comprar. Isso, me dá Uma um lista de lista. industrializados. É, Lista de sim, industrializados. sim. Primeira coisa Gente, que eu eu. tenho. Todo mundo tem. Tem que ter. Porque isso salva. No momento, isso salva. Tem que ter. Mas é importante, eu acho, também a gente pensar em trazer isso para uma alimentação mais saudável. É, você não vai Tudo viver na de vida Pringles, gera, né? né? Ou de baconzitos, Baconzitos, ou pode! de Agora! baconzitos pode. Não podia na minha época! Tinha soja, mas tem soja ainda. O meu era Tem leste, soja, o meu mas era eu acho leite que é de soja. lecitina. Acho que é lecitina. Mas, gente, é assim, você vai ter desejo de comer baconzitos. E tá tudo bem, você vai lá e come baconzitos, mas você tem que aprender a fazer uma empadinha, um quibe ou uma... Como é que chama? Fazer esfirra. Esfirra, empadinha, ter congelado pra você ter um lanchinho diferente, mais gostoso. Sim, mas Pão opções congelado com umas boas. ervas, porque você não vai ter muita opção de coisa pra passar, então você vai ter... O pão já é muito gostoso, pra você não Então, ter que passar um mega de um recheio, né, Raquel? Que o pão já é tão gostoso que eu, com pouca coisa você se resolve, né? Assim? você se resolve, você vai fazer uma geleia caseira, que de repente você vai fazer uma geleia segura, você pode fazer até uma Barata. geleia barata, não precisa ter aquele mundo de açúcar, que você vai comer com esse pão, que você vai comer com um biscoito de arroz, que você vai comer. E é saudável. Não precisa ser só tranqueira. Eu É penso que a muito gente na parte do história pressuposto do. que a gente parte muito do pressuposto que é provisório, né? É, Você vive acampado. Eu não sei se isso é regra aí no seu consultório, tá? Mas eu vou te falar, isso aí é da minha realidade, eu não tenho experiência de consultório, não. Eu vivia acampada na minha PLV, tipo, era um acampamento, assim, isso vai passar, vai resolver, e enquanto isso a vida fica aqui, parada,
vinha muito da minha rigidez. Então era muito de, já que eu não posso comer, eu não vou sair, já que eu não posso, Eu não vou sabe? fazer nada, eu não vou viver. Até que um dia eu vi que não Sim, era tão rápido assim. E aí eu ia precisar aprender a fazer outras coisas. E foi quando eu comecei a procurar, e tem muito pouco na internet. E, muito pouco. né? E eu comecei a procurar coisas sem leite para eu aprender a fazer, para eu ter, para eu não comer só o que eu tava comendo, que era bizarro. Não, chega uma hora que você não aguenta. Que você simplesmente não aguenta. É. Você fala, gente, eu não aguento mais ver isso. Então, quando você parte do pressuposto que isso pode te trazer uma alimentação saudável melhor, vai ser mais fácil para você introduzir isso para o seu filho. Sim. Porque eu lembro que eu escutei você falando isso, Dani, que o neurônio espelho. Gente, eu tenho crianças que chegam aqui e que falam assim: ah, ele não come nada. Tá. Por que que ele não come nada? O que que vocês comem em casa? A gente pede iFood. Mas como que você vai oferecer fruta, verdura e legume e comida de verdade para um bebê que precisa disso se você não tem em casa? Então, se você Ou parte ele do não vê ninguém pressuposto que comendo, né? Pois, quando é maior, ele não vê ninguém comendo. Aí não adianta Sabia, você criar sabia com que maior. já tem estudos de neurociência que mostram que a área do deambular de uma criança, ela é ativada nos primeiros dias de vida em ressonância magnética, com ela vendo outras pessoas andando. Aí, A criança não tem capacidade, ela não tem mielinização, né? Até lá embaixo ainda, que a mielinização é da cabeça para os pés. Então ela não sustenta nem a cabeça ainda, nem o pescoço está mielinizado ainda, mas o pezinho dela já está preparado para andar. A pé não, né? A área da cabeça que controla o da pezinho já cabeça que está vai lá. controlar o pé. E aí você come iFood? McDonald's, Uhum. iFood, e quer que sua criança coma arroz, feijão, a proteína e aquele. Aí você faz você faz o rostinho na comida do seu filho. Hum. E aí você desenha na comida dele. Olha, filho, que bonitinho, uma carinha. Aí ele te pergunta assim, mamãe, você quer? Você fala, não. E come o sanduíche. Ele vai comer? É. Dificilmente, tá, gente? Toda regra tem sua exceção. É, mas não é Tem o todo, crianças né? que. Mas não é o Pelo habitual. menos um dos pais come bem, né? Quando a criança come bem. Pelo menos ele tá. O exemplo arrasta, né? Eu falo que na minha casa é a coisa mais engraçada do mundo. Tá? Eu falo pro João Ricardo assim, filho, vamos comer manga? Não quero. Meu pai senta do lado dele e começa a comer. Ele pega. Ele pega na mesma hora. E pronto. E come. E daí é capaz de olhar para mim e falar, e ri. É. O que eu falo? Nada. Eu saio de perto e deixo os dois comendo felizes na vida. É. Ou senão eu sento perto dele e como. Não ofereço nada, quieta. Ele me tum. Deixa eu te fazer uma pergunta, Raquel. A gente já falou isso por fora e eu sei que você precisa falar disso. E aquele lance de só oferecer um alimento novo a cada 3 dias? Essa regra é Em uma regra crianças. geral? Como é que é isso? Não, em crianças que são muito sensíveis, que mostram sinais de sensibilidade via leite materno, ou em crianças que se ofereceu um alimento e a criança reagiu, em alguns casos a gente vai entrar com essa regra de oferecer um alimento a cada 3 dias, mas isso não é uma regra. Se a criança está indo bem, se deu um, deu dois, você vai dar um dia, no outro dia você dá outro. Se a criança não tem uma sensibilidade muito alta, a gente não precisa fazer isso. E nem precisa impor que essa mãe faça isso. E às vezes é chato, né, é maçante E fazer demora, isso. né? Quando não, demora. E a gente tem uma janela de oportunidades que acontece aí na vida do bebê, que é onde o corpo precisa ser apresentado a certas proteínas para que ele deixe passar tranquilo, numa boa. Além da seletividade, né? A janela de oportunidade para a criança Além ser exposta aos sabores, né? Tem essas duas aos coisas mais ou sabores. menos As duas aproximadamente. coisas acontecem muito, quase que junto, né? É, quase que E junto. assim, ó, se você tem uma criança que até 1 ano de vida conhece 20, 30 sabores, 20, 30 alimentos, que está acostumada a comer texturas diferentes, cores diferentes,
apresentações diferentes, quando ela chega lá na seletividade, às vezes a mãe passa pelo processo sem sentir. Porque vira e fala assim, nossa, não, ó, meu filho ficou uma época sem comer X, Y, Z, mas voltou. Porque a criança comia tantas outras coisas que aquelas 3 ou 4 que É. ela parou de comer, Eu sou a ficou tudo prova bem. disso, porque Agora, foi difícil, demoramos muito a apresentar tudo pra Bia. Ela ficou por muito tempo comendo só arroz, depois só carne. Difícil. não, o João Ricardo tem uma... Eu falei da fruta, gente, porque a Dani sabe, mas vocês não sabem, né? O João Ricardo tem uma dificuldade muito grande com frutas. Porque ele reagiu a quase todas quando foram introduzidas. E aí demorou para voltar à introdução. Demorou para a mãe voltar à introdução Aqui das também. frutas. Aqui também. Tá? Por isso que eu Demorou para a perguntei dos mãe. 3 dias, que eu queria ouvir você falar pra todo mundo, porque aqui foi uma regra e não era bem uma regra, talvez, né? Mas eram menininhas que tinham sinais de Não serem sei. bem sensíveis. A Bia Será? Eu tinha. A acho, Bia Dani, tinha, não. A Bia tinha. A Bia tinha. pelo que por tudo que a gente já conversou, eu acho que sim. Que era, Não, na se Júlia fosse, foi se você chegasse até mim naquela época, eu te falaria, vamos de 3 em 3 devagar, né? dias? Vamos devagar? Vamos dar tempo para a gente entender como que essa criança está funcionando? Como que ela está reagindo? Como que o sistema imune dela está? E às vezes a gente precisa fazer isso e funciona. E aí depois a gente acelera o processo então, um pouquinho também. Às vezes a gente precisa dar segurança para essa mãe tomar a rédea do processo É. É igual e sono. seguir. É igual sono. Segura, Eu sei vamos que o seu lá. processo é parecido, mas o meu processo com sono não tem objetivo de que ninguém fique acompanhando o resto da vida comigo, arrumando rotina. Meu objetivo é ensinar tudo que eu posso pra ela fazer a rotina dela o resto da vida. Porque não é dela, é da criança. É da criança. A criança escolhe e Gente, vai. você falou uma coisa aí que eu tenho um caso fantástico. Uma mãe um dia chegou perto de mim e falou assim, Raquel, tô muito frustrada. Tipo assim, tô pé da vida. Falei, mas por quê? Ó, fiquei a manhã inteira na cozinha. Fiz isso, fiz aquilo. Fiz um prato maravilhoso. Ele comeu uma colherinha. Acabou o meu momento. Falei, mas Não é tem uma sobre coisa errada aí. você. Não é sobre você. O momento não é seu. A introdução alimentar não é sua. É dele. É difícil, né? A gente é um Cara, bando de parecia que eu criança virei uma ET. ferida. A gente é um bando de criança ferida disputando com a criança a atenção pelas coisas. Sim. Então, Outro dia eu tava assistindo desenho com o João Ricardo e eu tava rindo igual ele. Super conectados, os dois rachando de rir. Falei, olha, gente, uma criança olhando a outra. é, a gente tende a Então, pedir, né? A gente pede pro filho. A gente ainda não tá pronto para doar, doar, doar. A gente tá ali tentando ainda pedir. Pedir. Come a pedi. minha comida, mostra que você gostou. Olha só, eu fiz por você, eu fiz com tanta amor. Come pra mamãe ficar feliz, Nossa Senhora, isso aí, pelo né? amor de Deus, gente. Gente, Ou comeu esse é o uma pela... colher, comeu 5, bate palma. Pelo amor de Deus, gente. Tem uma coisa, gente, que a gente precisa entender, que a criança tem uma capacidade de autorregulação fantástica, tá? Crianças saudáveis, fisiologicamente, tudo ok, tá? Então, se a criança comeu aquilo, ela queria aquilo. Ela precisa daquilo, né? Só Ela daquilo. precisa só daquilo. Às vezes você faz um prato deste tamanho que você faria para você comer num dia de muita fome e põe na frente da criança, sendo que ela acabou de comer uma fruta. Ou porque ela vinha de um período de primeiro ano de vida comendo uma bacia e começou o segundo ano de vida que passa a comer só um tiquinho assim, e você fez o mesmo Né? E prato. tudo bem, mas você quer que a quantidade aumente, do mesmo jeito que aumentou no primeiro ano de vida. É. Só que a gente esquece que o ritmo de crescimento dessa criança também vai diminuir. Então, o sistema dela vai se adaptar. Aí você fala assim, mas ele não comeu nada. Comeu? Comeu sim. Comeu o que ela precisava de comer. É. E a gente começa, sabe aquela historinha do comer até desabotoar a Desabotou o botão calça? da calça. Começou ali. Começou aí. Foi lá. Começou aí quando foi lá, quando você começa e fala assim, só mais um. É.
Só mais uma colherzinha pra mamãe ficar feliz. Só mais Ali você começou a ensinar para o sistema do seu filho que a autorregulação dele não está certa. E que ele não conhece o corpo dele. Eu conheço E mais que que ele não você. conhece o Eu corpo dele. sei que horas você está com fome. Você não sabe. Então você Eu está com sei. fome, sim, toma mais uma. Aí o só mais uma colherzinha não funciona. O pra mamãe ficar feliz não funciona, eu ponho uma tela. Ou eu começo a andar atrás Aí dele ficou pela casa. legal. Ou eu ponho um brinquedo. Ou eu brinco de aviãozinho. Gente, é Aí difícil ficou pra gente legal. também, tá? É difícil pra gente também. Não, não estou dizendo que não tô dizendo que eu nunca fiz isso, não estou dizendo que na minha casa nunca comeu vendo televisão, não tô falando isso não, gente. Mas a gente tem que fazer essas coisas de forma consciente. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô aqui preocupada, porque minha filha tá há uma semana doente, sem comer, então eu vou dar uma forçadinha. Pode ser que eu esteja ultrapassando o limite dela, mas eu tô muito preocupada. Agora não. Ela vem de uma semana comendo bem. Vamos ver o que esperar, o que que ela tá mais inapetente. Deixa eu tentar segurar a minha onda e não forçar. Porque é a gente. Eu sei que tá É o que ali. mas entra naquela vibe, né, Dani? A gente tá, igual eu falei, que a criança sabe se regular fisiológico quando ela está saudável, Ah, sim. Sim. né? Então, por mais que o nosso corpo, ele é muito legal. Eu sou apaixonada por isso. E assim, quando a criança está doente, o corpo dela está gastando energia combatendo possivelmente um vírus ou uma bactéria que muitas vezes ele vai se resolver sozinho. Então ele não quer gastar energia fazendo digestão. Ele está priorizando alguma coisa. Sim. 90% dos casos, gente, quando a criança tem uma inapetência, assim, por uma virose, por alguma coisa que está se resolvendo, quando isso passa, Come eu um brinco que liga o balde. comedor É, de novo. aham. Liga, ó, aquilo que perdeu, o próprio corpo Come vai tudo de correr novo. atrás. Trrr. É. Gente, esse menino tá parecendo uma draga. Tá? Porque ele tá recuperando. Ô, Mas é lógico Eliana, que. só uma coisa, Kel, porque a Eliana fez uma pergunta muito importante quanto aos nutrientes. A criança também se autorregula quanto aos nutrientes. Se você só oferece alimentação saudável, né? Então você não tem ali arroz, feijão, legumes, frutas, biscoito de maisena. Não. Você só tem ali arroz, feijão, legumes e frutas nesse primeiro ano de vida. Ela só tem essas opções para comer, né, Raquel? Por aí? Então, Sim, se ela não tá comendo verde, é porque ela não tá precisando de verde. Tá oferecida ali. Daqui a pouco ela vai tá passar a ali. comer. E vai comer. Ela vai comer. E E até não isso tem é mistério. autorregulado. Até isso é autorregulado. Agora, se você substitui por coisas que não são Ai, alimentações de calorias vazias, né? Para engordar, para manter o peso. Então, de novo, gente, a gente só tá falando de criança saudável. A gente tá falando de criança de baixo peso, que tá perdendo peso, nada disso. Criança. nada disso. Nada disso. Nós estamos falando de quem tá indo bem. Porque quando a história sai do prumo, a gente precisa investigar o que está É, acontecendo, é. tá? E aí, gente, tem uma questão que é o seguinte: se a criança ela começa a comer besteiras e aquele paladar agrada ela, e aquilo gera uma reação no corpo dela que vai liberar endorfina, Hum. aí a gente começa a viciar o paladar dessa criança. Aí entra numa outra brincadeira que não é legal. Nós estamos É. falando de comer comida de verdade, de crianças que comem o que precisam comer. Criança não precisa, gente, comer biscoito de maisena. Criança não precisa tomar danoninho. Criança não precisa comer doce. Criança não precisa comer batata frita. Biscoito de Não polvilho, precisa. Biscoito de pão. polvilho, pão, bolo. Criança não precisa disso. Pode. Alguns desses pode. Pode. Mas não precisa. Poder? Pode. Precisar? Não. Eu entendo, inclusive, e me coloca aí na vibe. Quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar. Sabe que eu sempre foi minha paixão. Para minha família, para as pessoas que estão perto de mim. Então, eu sempre quis fazer milhões de receitinhas para João Ricardo. E aí eu me adaptei a algumas. Ah, vamos fazer um. Gente, é a primeira vez, Dani, a primeira vez que eu fui fazer um bolo sem ovo, sem leite e sem trigo, que eu estava restrita na época. Deve ter ficado muito bom. Deve ter ficado uma delícia. Cara, tijolo perdeu pro meu bolo. Nossa Senhora. Tijolo ganhou do meu bolo. Sério, se eu tacasse na parede, quebrava um azulejo.
na cozinha. Então, assim, tá vendo? Nada E não é tinha fácil. receita, né? Muito pouco. Eu tinha que, tá? Aí depois eu fui me empoderando, fiz curso, conheci uma galera que tem uma vibe de ajudar muito legal, enfim. Mas a gente não precisa fazer isso com as crianças. Mas A quanto aos gente faz o que a nutrientes, gente gente, quer. só concluindo, exatamente, que era meio que o que eu queria. Eu queria fazer, mas não precisava. Eu queria panquequinha de banana, sei lá das quantas, bolo, não sei o quê. Pra quê? E aí, só voltando no negócio dos nutrientes, então o que acontece? A sua obrigação é oferecer alimentação saudável. A obrigação da criança, o papel da criança é decidir quanto, o que e que horas comer. Pronto. Você só tem o papel de oferecer. Quem come é ele. Da boca pra dentro, quem decide é ele. Entendeu? Não somos nós, não cabe a gente. Mas é muito importante pensar que dentro dessa nossa obrigação de oferecer, para que essa criança tenha uma receptividade de todos os nutrientes que ela precisa, a alimentação precisa ser variada. Ah, sim, Não estou sim. falando lá de introdução alimentar, dos 6 meses a 1 ano, não, que isso aí, a capacidade de nutriente vem do leite materno da forma que a criança vai receber. Eu tô dizendo continuar Tá? oferecendo. Sempre estar oferecendo alimentações variadas. Se a criança vai comer ou não, Sempre. aí é com ela. Tem. Aqui, ó. Mais um exemplo. João Ricardo come super bem de verdura, legume, etc. Ontem ele foi para o almoço dele, tinha arroz, feijão, frango e chuchu. E alface. Mamãe, hoje eu não quero chuchu. Tudo bem. Comeu arroz, feijão, frango e alface. E aí? Eu comi o chuchu dele. Eu comi, depois ele me pediu, eu vou comer chuchu. Tá bom. E se ele não tivesse comido também, gente? E Tudo dói, tá, bem. gente? Dói porque vocês cresceram como a gente ouvindo. E o verdinho? Tem que pôr um verdinho do papai pra ficar forte. Então dói na gente. Dói quando fala assim, Você não quer ser o Hulk? entendeu? Dói. Mas a gente tem que passar por cima disso, que é a nossa cura. É isso que a gente veio aqui pra isso. Eu vim aqui pra ser, eu tô aqui pra tentar ser uma mãe melhor do que a minha mãe foi. Minha mãe não tinha o conhecimento que eu tenho. Você acha que é agradável? Nunca. Fico desesperada quando aqui não quer comer. Desesperada. Eu custo a conseguir não transparecer. Porque também é uma dor minha comida. Eu fui obrigada a comer muito na infância. Muito. Não, Coisas eu e sempre comi. quantidades. Eu sempre fui o oposto. Eu sempre comi a mais. Mas é uma dor minha. E é a hora que às vezes eu escuto assim, ó, esse menino vai comer isso tudo. Cuidado, hein? Ele vai ficar gordo. Hum. Não, gente, ele não vai ficar gordo. Ele vai comer, ele está comendo o que ele precisa comer. É. Ele não vai ficar uma criança. Ó, numa boa, gente, criança que come comida de verdade, está habituada a comer comida de verdade, ela não vai ficar gorda porque ela come um prato de arroz, feijão, batata, salada e carne. Não. Nem vai ficar desnutrida. Entendeu? Nem ao mar. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. É isso. Então, quando você começa, lá no 6º mês de vida do bebê, a trazer comidas e sabores para a vida dessa criança, de forma que ela aprenda a comer, sem sofrer, respeitosa, né? Alinhando expectativas, tendo uma rede de apoio que segure essa mãe para ela não desabar, porque também tem isso, né? Tem horas que a gente desaba aí. Sim. Uma rede de apoio que segure essa mãe, a vida vai ser mais fácil. Essa criança vai passar por isso mais fácil. Vai ser mais fácil para todo mundo. E na grande maioria das vezes, né, gente, a alergia vai passar. E se não passar também, vai fazer parte da vida de vocês. É isso aí. Você estava falando de expectativa, Dani? Eu tenho o João Ricardo já é mediado para tomate um tempo. E aí chegou uma hora que o Dr. Marco falou, vamos testar? Eu falei, vamos. Cara, eu fiquei 3 horas fazendo um molho de macarrão de tomate orgânico. Cozinhando. Ele adora macarrão, então eu falei, vou pôr no macarrão e vamos ver. Ele olhou para o macarrão e falou comigo assim, eu não quero, está sujo. Onde foi parar a expectativa da mãe? No pé. Meu sobrinho que estava na casa da minha mãe no dia, comeu um macarrão que sujou da cabeça aos pés.
E ele olhava e falava assim, Eca, eu forcei? Mas eu falo que pra mim aquele momento foi acho que foi frustrante pra mim. É. Mas ele, tá sujo, virou as Você costas e foi vê, nem embora queria o feliz da vida. tomate. Nem queria o tomate, quem queria o tomate pra ele era eu. E aí? Mara, amiga, maravilhoso! Cara, você é Maravilhoso. demais. Você sabe que eu sou sua fã número 1, né? Eu também sou. Foi lindo, emocionante, maravilhoso. Eu acho que a gente deu algumas, né? Mas o mais importante, gente, é ir criando essas responsabilidades, esses insights, porque não tem regrinha, tá vendo? Eu acho que quem veio para essa live achando, e aí, vamos fazer BLW, vamos dar na colher, que posição eu coloco a cadeira, talvez tenha se frustrado, mas é muito mais sobre como a gente está se sentindo em relação a tudo aquilo que está acontecendo, e como a gente vai se portar diante daquilo, do que sobre o que está acontecendo de fato ali com aquela criança, porque se a gente deixa ela ser protagonista das coisas que ela deve ser protagonista, as coisas fluem muito melhor. Não é verdade? Sim, Vai dar tempo de responder com alguma coisa certeza. aí? Acho que dá. Tem o quê? Já tem uma hora, mais de uma hora. Não, então. Senão, eu tô com medo de depois a gente não conseguir salvar isso aqui. Meninas, O qualquer que você coisa, acha? mandem as dúvidas então onde a live tá? Onde a Vai gente vai ficar salvo salvar no a perfil live do e a Dr. gente vai Magno. respondendo lá, tá bom? E muito obrigada, Dani. Obrigada a você, meu Cara, um amor. prazer sempre partilhar com você. Faremos mais. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Não se esqueçam de Presta amanhã. atenção. Não se esqueçam de amanhã. Última 8 aula, horas da sensacional. manhã. 8 horas da manhã, com surpresinha. Que vai ter surpresa, que a gente não sabe aí do que é, e nós estaremos Também não lá para sei. descobrir Também não também. sei. Vai ser sensacional. Façam a inscrição para vocês terem acesso a tudo. E vamos que vamos. Vamos conosco. Vamos que Beijo, vamos. gente. Beijo. Com Deus, gente. Com Boa tarde. Deus. Beijo.